Olá, meus amados, aqui estamos nós para mais uma série de 3 vídeos que englobarão as lições 19, 20 e 21 da nossa EBD 2026, onde estamos estudando o livro A Formação de um Discípulo. Hoje, basicamente, entraremos na conclusão das 4 qualidades do ministério de Jesus. E lembra que a primeira qualidade era a obediência, a segunda a submissão, a terceira o amor com que nós amamos uns aos outros, e hoje encerraremos com a quarta qualidade, que é a oração. Eu te motivaria, caso você não leu ainda o capítulo de número 7, a fazê-lo. E você faz isso numa sentada. Eu, mais uma vez, li hoje o capítulo 7 e isso foi em 15 minutos, eu encerrei a leitura desse capítulo, que é curto, mas é tremendo, porque falaremos de oração. Essas 3 páginas foram transformadas, é claro, em 3 lições. Mas vamos, antes de adentrarmos a lição propriamente dita sobre oração, revisarmos um pouco aquilo que a gente já tem visto. É sempre a característica de trazermos aí, né, para vocês um entendimento de tudo aquilo que nós já observamos e já passamos. Então o livro é dividido em partes. A primeira parte vai tratar sobre o que é o discipulado. E lembra que nós respondemos essa pergunta, o que é o discipulado, com as 3 lições referentes ao capítulo 1, onde fala sobre fazer discípulos e não convertidos, e com mais 3 lições relativas ao capítulo 2, quando respondemos aí o que é discipulado. A segunda parte do livro trata sobre quem é discípulo. E nós respondemos essa pergunta com 3 lições do capítulo 3, que tem como título Como Saber Se Você é Discípulo, e com mais 12 lições referentes às 4 qualidades do ministério de Jesus. 3 lições respondiam sobre a obediência, a primeira qualidade, 3 lições sobre a submissão, 3 sobre o amor uns aos outros, e agora, a partir de hoje, nesse vídeo, começaremos as 3 lições que tratam sobre oração, encerrando dessa forma as 4 qualidades do ministério de Jesus, tá bom? Aí vamos então, antes de adentrarmos as 3 lições sobre oração, que serão as lições 19, 20 e 21, dar aí uma revisada na aula de domingo passado. Na aula de domingo passado, a lição 18 era a terceira parte desse tema, amar uns aos outros. E lembra que uma das ilustrações que foram feitas é aquilo, imagina se você naufragasse, estivesse sozinho em uma ilha deserta. Qual seria o seu sentimento? De felicidade por permanecer ali sozinho? Por quanto tempo você conseguiria manter o teu equilíbrio e as tuas emoções em dia estando sozinho? Nós não fomos feitos para vivermos sozinhos. Lá em Provérbios 18, inclusive, diz que insurge contra a sabedoria aquele que deseja se isolar e ficar sozinho. Isso vai contra a sabedoria, porque nós não fomos feitos para vivermos isolados e sozinhos, mas fomos feitos para vivermos em comunidade. Por isso, a igreja deve ser encarada por nós como esse local onde nós podemos exercer a nossa comunhão. E é exatamente esse o primeiro ponto da aula. Igreja é o lugar do culto coletivo. E o que foi abordado nessa aula de domingo passado, nesse item, igreja é o lugar do culto coletivo? O que acontece quando nós nos reunimos na igreja? Ou em igreja é o termo mais certo, né? Porque igreja somos nós e é claro que vocês compreendem o conceito de quando a gente fala igreja local, que é o templo, que é lá o salão onde nós nos reunimos. O que acontece quando nós nos reunimos como igreja? Ocorre a adoração coletiva, é uma oportunidade de nós adorarmos e louvarmos a Deus coletivamente. Ocorre também o ensino da palavra
e ocorre, consequentemente, com a adoração coletiva e com o ensino da palavra, o nosso crescimento espiritual. Porque aprendemos com o ensino direto da palavra, mas aprendemos também com os hinos que entoamos quando eles são bíblicos. Então, as canções também, os hinos, também nos ensinam, tá bom? Há uma estatística que eu acho importante a gente fazer uma retrospectiva de que os cristãos que participam regularmente de uma igreja local, eles têm 40% mais probabilidade de ter uma vida de oração consistente. Interessante. Aqueles que regularmente congregam têm 40% mais possibilidade de ter essa vida de oração consistente, mas também 50% mais probabilidade de ler a Bíblia regularmente, como também 35% mais probabilidade de compartilhar sua fé com outras pessoas. A fonte dessa pesquisa é do grupo Barna, e é uma pesquisa de 2020. Então veja que congregar traz alguns benefícios também para a tua vida de piedade. E o que seria a vida de piedade, senão a vida da prática das virtudes cristãs? A virtude da oração, da leitura bíblica para edificação, bem como do compartilhar o evangelho, que é cumprirmos a nossa missão de evangelizarmos. Então, congregar te ajuda, inclusive, a ser um melhor crente. Por outro lado, cristãos que não participam de uma igreja têm 80% mais probabilidade de abandonar a fé nos primeiros 5 anos após a conversão. Então tem muita gente que faz a sua decisão, passa a ser um desigrejado, embora ache que está podendo progredir e fazer aí e promover o seu crescimento espiritual sozinho. As estatísticas mostram que essas pessoas que se afastam do congregar têm 80% mais probabilidade de abandonar a fé nos seus primeiros 5 anos após a conversão. São dados que a gente não pode desprezar. Bom, em segundo lugar, vimos que a igreja não somente é lugar do culto coletivo, mas também é lugar de comunhão e apoio mútuo. Essa metáfora é utilizada constantemente, mas eu acredito que ela tem um poder de verdade muito grande. Quando a gente tira a brasa do braseiro, a tendência é esfriar. Não é manter o calor sozinho. Quando essa brasa está lá no meio da fogueira, ela vai continuar queimando junto com os outros. Mas quando você sai do congregar, você sabe que essa brasa vai começar a esfriar. Por isso que lá em Hebreus 10, 25, há um desafio do autor da carta, dizendo, olha, não deixa de congregar, como é costume de muitos, ainda mais quando se aproximam os últimos dias. Nós vimos que a igreja não é um clube de pessoas perfeitas, e se você espera encontrar gente perfeita lá, saiba que a igreja se assemelha mais a um hospital para feridos que deveriam estar se ajudando a se curar. Se você diz, eu não vou mais para a igreja porque está cheio de hipócrita, eu te diria, venha sim, bem-vindo ao clube e seja mais um. Porque todos nós, em algum momento de nossas vidas, somos hipócritas. Em terceiro lugar, depois de vermos que a igreja é lugar do culto coletivo, a igreja também é lugar de comunhão e apoio mútuo, mas também lugar de evangelismo. Por isso que a igreja local, então, ela atinge 3 braços, não é mesmo? A gente precisa estar atento para os de dentro, quando a gente promove a adoração e o ensino. A gente precisa também estar atento aos irmãos, quando a comunhão traz esse apoio mútuo, mas também precisamos ter os olhos para fora, através do evangelismo e do serviço. Graças a Deus, nossa igreja tem esse braço forte também, para o lado de fora, através do nosso projeto Vagalumes. Lembre-se que a igreja não é um navio de passageiros, não é um cruzeiro. Você não está simplesmente passeando e contemplando. Mas, na realidade, a igreja deveria ser um navio de resgate, onde todos nós deveríamos tomar um remo em nossas mãos para ajudar o deslocamento da igreja na realização da sua missão. Aí a minha pergunta é, como você tem participado da missão?
Tem anunciado o Evangelho? Tem servido ao próximo? Então vamos ver dentro daqueles 3 braços, tem congregado? Você tem realmente valorizado estar em comunhão? Você tem feito parte do grupo que busca apoiar aqueles que estão, quem sabe, fracos e carentes? Mas você também tem se esforçado para pegar o remo, remar e conduzir a igreja rumo à evangelização dos perdidos? Então, essa aí é uma boa reflexão para nós. E assim nós encerramos a aula de domingo passado, quando concluímos a terceira qualidade, que era o amor, que nós devemos amar uns aos outros. Agora nós vamos entrar na primeira lição da quarta qualidade, que é a oração. Então, o material que você tem em suas mãos vai te ajudar a você desenvolver esse tema utilizando-se das dinâmicas, das ilustrações e das explicações posteriores que eu tenho. Gente, eu não vou fazer a leitura do PDF do aluno, mas em cada um desses slides, quando eu digo ler a introdução, ler o ponto 1, ler o ponto 2, ler o ponto 3 e ler a conclusão, permita que os seus alunos possam fazer essa leitura. Peça para um aluno, alguém pode ler aí o ponto 1, quem faz a leitura do 2, quem pode ler a conclusão. Então, é uma oportunidade de também fazer com que os alunos participem. Eu não vou fazer a leitura aqui, eu só vou, é claro, fazer os adendos aí que você pode, para enriquecer mais a sua aula, fazer o mesmo, tá bom? Essa aula 19 é a aula do próximo domingo, eu ministrarei essa aula, então quem porventura estará lá na classe dos adultos e jovens vai poder pegar o repeteco dessa lição, tá bom? Vamos lá então. Quando nós pegamos o capítulo 7, que trata de oração, o Keith Phillips vai falar que, dentro do exemplo que ele usa, da metáfora, é claro, do relacionamento conjugal e da comunicação conjugal, ele vai colocar 4, digamos assim, 4 características, 4, eu diria até melhor, ingredientes que compõem uma comunicação bem-sucedida. Primeiro ele fala do louvor, ou seja, das palavras elogiosas, e ele até diz que quando você chega em casa, você que é casado, né? Faz toda a diferença as tuas palavras, se são elogiosas ou se não são. Faz toda a diferença você chegar em casa e dizer, ô meu amor, você não sabe a alegria que eu tenho de chegar aqui em casa agora. Ufa, que bênção poder estar aqui. Que bom estar com você. É diferente do que você chegar em casa e já dar aquela palavra de repreensão. Poxa vida, eu já não disse para você que tem que deixar aquele portão trancado, caramba. Cheguei, o portão estava aberto. Você vê a diferença? Ao invés de chegar já dando bronca, de chegar despejando, sabe, assim, palavras duras, é muito melhor quando você elogia. E ele até fala uma frase interessante, que eu vou ler aqui na íntegra do livro para vocês. Quando ele fala aqui, ó, a oração é, antes de tudo, uma avenida pela qual o discípulo adora e honra ao seu Deus. Aguarde com alegria a oportunidade de estar na presença do Rei dos Reis. Permita que a gratidão flua de seus lábios e que todo seu ser expresse admiração e temor diante do Todo-Poderoso. Você tem uma boa razão para declarar o seu amor a Deus, porque o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Então, nós devemos começar o nosso diálogo com Deus com louvor. Devemos, é claro, começar o nosso diálogo com Deus com palavras elogiosas, exaltando, glorificando Ele, destacando seus atributos. E olha aqui que interessante como ele faz essa analogia.
Quando tenho a sabedoria de usar de uma palavra elogiosa em primeiro lugar, nossa comunicação é saudável e edificante. Não existe um elixir melhor para se manter o entusiasmo do namoro num casamento do que o elogio. Então, a forma elogiosa com que ele trata a sua esposa abre terreno para que a relação se torne mais agradável. Da mesma forma que a forma como, da mesma forma que a forma, que redundância, da mesma forma que a atitude de louvarmos a Deus abre o caminho para que nós possamos, aí sim, falar com Ele e estarmos dispostos, que é o segundo ingrediente, a ouvi-lo. Mas precisamos ouvir com atenção. Porque muitas vezes a gente só despeja palavras, a gente só pede, só fala, mas não está disposto a ouvir. Agora, é claro que essa comunicação, que também dentro do matrimônio, quando a gente está disposto a ouvir a nossa esposa, ouvir o nosso cônjuge, e não somente a falar, a gente abre essa via de mão dupla, isso tem que ser constante. O diálogo não deve ser só, sabe, esporádico. A gente sabe que um relacionamento não está muito bem quando não há diálogo constante. Então imagina, relaciona isso com Deus. Qual é a frequência que a gente tem conversado com Deus? Mas acima de tudo, a comunicação tem que ser o quê? Sincera. Então é muito legal a forma como o Case Phillips ele faz essa abordagem da oração, fazendo essa comparação com o relacionamento conjugal. Eu, mais uma vez, te motivo, faça a leitura do capítulo 7. Em uma sentada, você termina essa leitura. Sendo assim, o alvo dessa lição vai ser fazer com que o nosso aluno entenda a importância da oração e ele deseje ter uma vida de oração, e empenhando-se para isso, que haja empenho. Não é só dizer, não, eu estou precisando melhorar, mas que se empenhe para melhorar. O versículo-chave é de Efésios 3, 11 e 12, que diz que segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. A gente tem esse acesso e pode com ousadia chegar pela fé até ele. Aí pensa numa ilustração, o telefone de Deus. E nessa ilustração, nessa dinâmica, cujo título é O Telefone de Deus, todos nós temos um celular, não é mesmo? E o celular a gente usa como é claro, uma das suas finalidades. Eu não digo que seja a mais importante, porque às vezes alguns quase que não usam o celular para se comunicar com outras pessoas. A gente às vezes usa para acessar as redes sociais. Assim, imagina que você tivesse alguém que sempre ligasse para você só para pedir alguma coisa. Quando você pegasse e visse a mensagem, seja no Zap, ou mesmo o telefone tocasse, você identificasse o nome da pessoa e você chegasse àquele ponto de dizer, caramba, ele está ligando de novo, vai pedir mais alguma coisa. Imagina se tivesse uma pessoa que só ligasse para você para pedir, ou que ligasse para você só quando estivesse num apuro para que você pudesse socorrê-la. É agradável isso? Ter uma pessoa que só liga para você, só lembra de você quando tem problemas, ou para pedir alguma coisa, ou para pedir socorro? Por que que a gente pode trazer essa dinâmica, essa ilustração, relacionando a oração? Porque tem muita gente que só se aproxima de Deus para pedir. Só chega para Deus quando está em apuros. E aí a comunicação se torna como essa charge, como se fosse um monólogo, e um monólogo egoísta. Eu quero, não esqueça, quero que você faça isso, preciso disso, me dê isso, me dê aquilo, eu quero, faça. Imagina Deus do outro lado. Deus talvez até deixasse o fone lá fora do gancho e falasse, não vou ouvir mais isso não. É claro que eu estou usando uma força de expressão. Mas para pensar um pouco, como tem sido a tua oração? Como tem sido o seu diálogo? Ou quer dizer, diálogo não, né? Como tem sido o seu monólogo?
Porque na realidade parece que não tem ninguém do outro lado. É só pedir, pedir, pedir. Então vamos ler a introdução, você pede para alguém ler, ou você mesmo pode fazer a leitura, e a introdução vai abrir então esse tema. Sendo assim, nós vamos concluir e vamos, quem sabe, completar, dar algumas informações adicionais, melhorar um pouco a introdução, com essa frase que eu gostei muito. A oração não é sobre convencer Deus a fazer o que você quer. Não é por muito falar, por muito pedir. Até Deus chegar e falar, tá bom, vai, toma. Não. A oração não é sobre convencer Deus a fazer o que você quer, mas é alinhar o seu coração com o que Deus quer. Por isso que o primeiro ponto vai tratar sobre oração como um relacionamento com Deus. Calma, relacionamento tem que ter diálogo, lembra? Tem que ter uma via de mão dupla. Eu preciso falar, mas eu preciso também ouvir o que Deus tem para me dizer. E a oração é o que vai estreitar o meu relacionamento com Deus. Porque orar significa falar com Deus. Quando você ora, você está chamando Deus para conversar com Ele. Deus, eu quero conversar contigo agora, ó Pai. E deve ser um diálogo íntimo e não um monólogo. Nota que é falar com Deus. É por isso que quando a gente começa a oração, a gente não começa dizendo, ó Jesus, não. A gente começa a oração falando com o Pai. O próprio Jesus nos ensinou como orar. Pai nosso que está nos céus. Orar significa falar com Deus. E quem assina a oração, quem corrobora as minhas palavras e os meus pedidos, quem vai dizer, ó Deus, ouça porque é teu filho, é Jesus. Porque um dia nós recebemos a Jesus como nosso Salvador. E a Bíblia diz que tudo que pedimos ao Pai em nome de Jesus, aí sim, Ele vai nos dar. Ele vai nos conceder. Ele vai proporcionar a que nós possamos ter aquilo que nós estamos pedindo. Então é isso. Orar é falar com Deus. É conversar com Ele, é chamar Ele para uma conversa, para um diálogo íntimo conosco, e não um monólogo. Então, para pensar, a oração não pode ser jamais um ritual vazio, algo frio, algo simplesmente onde eu abro a minha lista de pedidos e talvez por minha performance eu vou querer persuadi-lo. Lembra que o próprio Senhor Jesus disse que não é pelo muito falar que a gente vai ser ouvido. Não são pelas palavras rebuscadas, bonitas, que a gente vai persuadir Deus a nos ouvir, a pegar nossa lista de pedidos e responder. Mas oração também não é uma fórmula mágica. Não é aquilo que você vê às vezes, a oração para desencalhar, oração para conseguir emprego, oração para conseguir namorado, oração para Santo Antônio, oração para Santo Expedito. É como se fosse aquela fórmula mágica, as palavras repetidas que vão abrir ali, quem sabe, um portal. Não é nada disso. Oração não é esse ritual vazio, não é lista de pedidos, não é, sabe, o momento para eu exibir a minha performance, o meu vocabulário, e nem tão pouco é uma fórmula mágica. Mas a oração é um diálogo com o Pai, é uma conversa com o Pai. É a possibilidade de eu ter um encontro com um Deus que é vivo, não é um Deus morto. Não é um Deus que não tem ouvidos, mas é um Deus que ouve. Não é aquele que o salmista revela no Salmo 115, que tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem pés, mas não andam, tem boca, mas não falam, tem mãos, mas não apalpam. O nosso Deus é vivo e o seu trono está nos céus. Mas não se esqueça que a oração também é um meio de adoração e honra. Por isso que tem que ser recheado de palavras elogiosas. Precisamos começar a nossa oração louvando a Deus. Eu tenho um costume que eu luto para que não seja também um ritualismo. Mas eu sempre começo minhas orações com um tempo de gratidão. Eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele faz, por tudo que Ele realiza em minha vida, por tudo que Ele proporciona. Para depois a gente
abrir ali uma listinha e começar, quem sabe, a dirigir as nossas necessidades para Ele. Agora, a oração precisa ser esse canal de intimidade. Não é algo vazio, não é um monólogo, mas é um diálogo. A oração não é um hábito que você adiciona à sua rotina. Da mesma forma que você fala, acordei, tenho que escovar os dentes. Não, não é um hábito, mas é o coração da sua rotina. Não deveríamos fazer nada sem que não orássemos e não tivéssemos a oração como o coração da nossa vida e da nossa rotina. Aí tem uma pergunta. Você pode até dirigi-la para uma discussão em grupo, em duplas, né? Como você tem tratado a oração? Como um ritual religioso ou como um relacionamento pessoal com Deus? Quem sabe duas pessoas possam dialogar entre si como é que está sendo a sua vida de oração, quantas vezes a gente se pega dentro de um ritualismo, repetindo palavras que não têm nenhum significado. E pode haver, quem sabe, esse diálogo em duplas, caso você opte por uma dinâmica, ou se não, deixe simplesmente como uma pergunta reflexiva, tá bom? Aí pode usar uma ilustração de que oração é como Wi-Fi. Quanto mais perto você está ali do Wi-Fi, o seu sinal fica mais forte. Aqui em casa é interessante, né? O Wi-Fi fica na sala. E quando a gente vai para o extremo, o último quarto, o sinal fica fraco. Às vezes entra naquele 2G, lembra? Você está perto, você pega aquele 5G. Quando você sai um pouco, aí ele faz a transição para o 2G por conta da distância. Então, oração é como Wi-Fi. Lembra que quanto mais perto você estiver do sinal, e o sinal é Deus, Deus que é o provedor, quanto mais perto você está dele, mais poderosa fica esse sinal, mais poderoso fica o sinal do Wi-Fi. Então nós precisamos estar perto, ligados intimamente a Deus e não distantes dele. Lembra que a oração ela vai alinhar a nossa vontade. Eu não vou persuadir Deus a estar, sabe, respondendo e provendo a minha vontade, mas a oração alinha a nossa vontade com a de Deus. É quando o próprio Cristo nos ensina, o nosso Salvador, quando ele diz, ó Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Eu quero alinhar a minha vontade com a tua. Em segundo lugar, a oração nos conecta com Deus. Não somente a oração é um relacionamento com Deus, mas a oração nos conecta com Deus. Leia o ponto 2, ou peça para alguém ler o ponto 2, e aí seguimos adiante, fazendo aí algumas complementações. O ponto 2 vai tratar sobre 3 aspectos da conexão da oração. Então, quando a gente está perto do Wi-Fi, lembra? Conectados com Deus, através da oração, e a conexão é a oração, isso vai fortalecer a nossa fé. Porque quando oramos e vemos Deus agir, nossa fé cresce. Quando oramos e não vemos resposta imediata, a nossa fé é testada e aprofundada. Naquele momento de espera, muitas vezes o Senhor está o quê? Moldando, aperfeiçoando, testando a nossa fé, para que nós possamos ter uma profundidade maior nessa nossa crença. Então, a conexão, a oração, ela fortalece a nossa fé. Mas ela também dá entendimento espiritual. Porque através da oração, o Espírito Santo nos revela verdades que não conseguimos entender sozinhos. Então é Ele que nos guia, nos corrige, nos ensina. Bem como também a oração, ela é a nossa ferramenta espiritual. A oração não é apenas uma atividade religiosa, mas ela se torna uma arma espiritual. Porque através dela lutamos batalhas espirituais. Intercedemos por outros e vemos o reino de Deus avançar. Tremendo. Ferramenta espiritual. Para a gente poder orar pelo nosso irmão ferido, para enfrentarmos as oposições do diabo, as batalhas espirituais, mas também quando nós oramos e comunicamos a Deus o desejo de salvação, quem sabe de um ente querido, de um companheiro de trabalho, e Deus nos dá através da oração essa ousadia,
e essa resiliência para pregarmos e anunciarmos o Evangelho. Agora, é interessante olharmos para a oração modelo de Jesus. A oração modelo de Jesus tem muito a nos ensinar. A oração modelo está lá em Mateus 6, de 9 a 13, e olha que interessante. Aqui também pode ser uma dinâmica, caso você escreva isso no seu quadro lá, não é o quadro branco, né? O quadro de vidro que tem nas salas. Eu, pessoalmente, ali no templo, eu uso aqui o recurso do slide, mas nós podemos fazer esse exercício, de repente, imprima numa folha, faça algo, então somente mesmo falando. Abra a Bíblia com eles e vai separando a oração em algumas frases. Quando a gente diz Pai Nosso que estás nos céus, o que nós estamos expressando? O que essa frase significa na minha relação com Deus? Quando eu chamo de Pai, isso indica o quê? Intimidade, não é? Agora, quando eu digo que Ele está nos céus, eu estou também admitindo que Ele não é um Pai comum, embora eu seja íntimo dele, Ele é o que está nos céus. Portanto, isso expressa não somente intimidade, mas também a autoridade dele, de ser o Deus Todo-Poderoso. Quando eu digo santificado seja o teu nome, o que isso expressa? Santificado, senão a adoração, a reverência, o respeito que lhe são devidos. Quando eu estou dizendo venha o teu reino, eu estou desejando que ele venha governar sobre mim. Eu estou admitindo, então, que eu desejo que ele governe, reine, mande em mim. Venha o teu reino. Mas quando eu falo seja feita a tua vontade, isso é uma expressão de quê? Senão de submissão a ele. Agora, quando eu digo o pão nosso de cada dia, eu estou expressando através da oração a minha dependência diária dele. Quando eu falo perdoa nossas dívidas, eu estou fazendo a minha confissão em busca do meu perdão. Mas também quando eu digo não deixe-me cair em tentação, eu estou pedindo me dá resistência, Senhor, me dá resiliência, Senhor, me dá forças para que eu não caia diante da tentação. E quando eu peço livra-nos do mal, eu estou rogando pela proteção dele. Não é legal? Gostoso? Olha aí, ó, o tempo que você pode ter de qualidade só pegando a oração do Pai Nosso para falar esse aspecto da conexão que há através da oração entre mim e Deus, entre Deus e mim. A oração é como essa ponte que nos liga a Deus. Os meus problemas, as minhas dificuldades, os meus pedidos, a minha relação com Deus se dá através dessa ponte que a gente pode dar o nome de oração. Mas é claro, estando ciente que a oração não muda Deus. A oração muda você e eu. Quando a gente ora, a gente não está procurando mudar Deus, mas a gente acaba mudando. E quando nós mudamos, quando você muda, quando eu mudo, tudo acaba mudando. O nosso humor, a nossa percepção de quem é Deus, nossa vaidade, a nossa soberba, sabe, o nosso orgulho. A oração não vai mudar Deus, a oração, na realidade, vai mudar a gente. E quando a gente muda, tudo ao nosso redor acaba mudando. Então a gente pode fazer uma pergunta agora para discutir em duplas também, uma sugestão. Você pode chegar para os seus alunos e dizer, pense na última semana. Quantas vezes vocês oraram apenas para pedir algo a Deus? Consegue se lembrar? Quantas vezes você orou para pedir? Aí a segunda pergunta é, quantas vezes vocês oraram apenas para conversar com Ele, sem pedir nada? Teve algum dia? Teve alguma ocasião? Então conversa um pouco com o irmão do teu lado sobre como vocês podem transformar a oração em um relacionamento mais genuíno. Quais seriam as dicas, quais seriam as possibilidades, o que a gente pode fazer para a gente poder tornar a oração algo muito mais genuíno no nosso relacionamento com Deus. Colha depois
essas respostas e elogie os seus alunos por cada sugestão que eles derem. Não diga, não é isso, não, que resposta é essa? Não, elogie por eles terem ao menos desejado pensar e responder. E aí nós concluímos essa lição 19 com o item 3 que fala que a oração precisa estar alinhada com a vontade de Deus. Não somente a oração, ela é um relacionamento com Deus, ela nos conecta com Deus, mas ela precisa estar alinhada com a vontade de Deus. E aqui é um tema importante e legal também para ser tratado. Como a gente lida quando Deus não responde como a gente espera? Porque é claro que quando nós oramos, nós temos ali uma tendência daquilo que a gente deseja, daquilo que a gente gostaria que Deus respondesse. Como lidar quando Deus não responde como a gente espera? Primeiro, confia no caráter de Deus, porque Deus é bom. Deus não é mau. Se muitas vezes Ele não respondeu do jeito que você esperava, Ele é bom, Ele é fiel, Ele é protetor, Ele é santo e Ele teve alguma razão para não nos responder do jeito que a gente esperava. Lembre-se do Getsemane. Senhor, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Eu quero alinhar a minha vontade a ti, Senhor. Então, muitas vezes você está pedindo mal, ou você está pedindo alguma coisa que não é boa para ti. Então, saiba que Deus sempre responde. Sempre. Nenhuma oração fica sem resposta. E aí é algo didático que a gente já falou, já ensinou para crianças, quem sabe você já ouviu isso, de que Deus sempre vai dizer sim, espere ou não. E quando é que Deus responde sim? É quando é da vontade dele e quando aquilo que nós pedimos vai glorificá-lo. É vontade dele, nós estamos preparados para receber aquilo e isso vai ser para a glória dele. Quando é que ele responde espere? Ele responde espere muitas vezes quando as coisas são da vontade dele, é da vontade dele, mas ainda não é o tempo certo. Talvez você não esteja ainda preparado para isso, nem eu esteja preparado. Talvez até o preparo seja a concepção da minha mente de saber como lidar com isso. Então, o espere é ainda não. Para pensar nisso. É vontade de Deus, mas ainda não. Agora, o não é quando não é bom para a gente, realmente. Eu disse, confia no caráter de Deus. Se ele está dizendo não, é porque não é bom para a gente. E porque isso, quem sabe, vai nos destruir, vai nos levar para longe dele. Ele diz não porque isso não vai glorificá-lo. Então, quero te dar algum exemplo de alguns nãos que às vezes a gente recebe. É o pai que às vezes imagina, o filho chega e fala, pai, me dá uma arma de fogo, pai, me dá uma faca, pai, me dá algo que não condiz, algo que é uma diversão inadequada para a criança. E quando o pai diz não, não é porque o pai é mau, é porque isso não é bom para você. E a gente precisa saber lidar com isso, sabe? Alinhar o nosso pensamento com o pensamento de Deus. Tiago já dizia isso. Vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Vocês só estão pedindo por conta dos deleites e dos prazeres e desejos de vocês. E quem sabe Deus, se te der isso, isso vai te afastar para longe dele. Tem exemplos de não na Bíblia também. Lembra Moisés? Moisés recebeu um nãozaço de Deus. Você não vai entrar na terra prometida, Moisés. E ponto final. Pode passar o cajado para Josué. E Davi? Davi tinha o desejo de construir o templo. Deus disse, não, não é você que vai construir. Quem vai construir é teu filho. E o apóstolo Paulo, que por várias vezes disse, Senhor, por favor, dá para o Senhor me livrar desse espinho da minha carne? Por 3 vezes ele orou e o Senhor disse, não, a minha graça te basta. E Paulo continuou com o seu espinho na carne. Deus diz não. Deus diz ainda não.
E Deus diz também sim. É claro que a gente só quer ouvir o sim, mas Deus sempre responde às orações. Então lembra sempre do exemplo de Jesus Cristo, que não seja feito como eu quero, que não seja feita a minha vontade, mas a tua, Senhor. Deus sabe o que é bom para a gente. Por isso concluímos lendo a conclusão e a gente pode fazer um resumo do que a gente viu nessa lição. A oração é um relacionamento com Deus, a oração nos conecta com Deus e a oração nos alinha com a vontade de Deus. E aí a gente pode deixar um desafio. Talvez seja interessante deixar esse desafio. Essa semana pratique a oração de forma intencional. Em pelo menos uma oração, comece apenas adorando a Deus, sem fazer pedidos. Depois ore agradecendo e, por fim, ore pedindo que a vontade de Deus seja feita. Alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. Então é isso. Dessa forma, nós terminamos a lição de número 19 e vamos agora para a lição de número 20. Gente, eu estou dando umas pausinhas aqui, talvez vocês tenham notado aí. Estou meio resfriado, então eu tenho que às vezes dar uma pausa aqui, dar uma lubrificada na garganta e também às vezes tirar um pouquinho da coriza. Eu não quero aqui ficar fazendo essas coisas na frente de vocês. Mas vamos lá, vamos para a lição de número 20. Continuamos ainda na quarta qualidade do ministério de Jesus, abordando a oração. Aula 2, então. Sabemos que o alvo dessas 3 lições é fazer com que o nosso aluno entenda a importância da oração, deseje ter uma vida de oração e se empenhe para isso. O versículo-chave de Efésios 3, 11 e 12. E agora vamos para uma primeira dinâmica, uma introdução, uma forma da gente chamar atenção nessa lição. Seria uma dinâmica chamada o som do silêncio. Vamos fazer silêncio agora por 30 segundos, 1 minuto. Nessa dinâmica, pedindo para ficar em silêncio por um tempo, depois pergunte quais foram os sons que vocês ouviram durante esse tempo de silêncio e que vocês não estavam ouvindo enquanto nós estávamos falando. A dinâmica tem a intenção de dizer que muitas vezes a gente vai ter que ficar em silêncio para que possa ouvir Deus falar com a gente. Às vezes a gente está falando, está no meio do barulho, no meio de toda essa circunstância e a gente não está ouvindo Deus falar com a gente. Então vai ser necessário muitas vezes nós ficarmos em silêncio. Não é à toa que Jesus Cristo sempre se dirigia para o monte para orar. Em silêncio, em apartado. Lembra? Marcos 6,35 e outros textos dizem que sempre de manhã, quando ainda se fazia escuro, ele se retirava. Ia para um tempo de silêncio para conversar com o Pai. Da mesma forma que ele convidou os discípulos, lembra? Dá para a gente ir lá para o jardim, vocês podem me acompanhar para orar um pouco comigo. E era tanto silêncio lá que os discípulos acabaram até dormindo e deixaram o mestre sozinho. Então, após essa introdução, vamos ver o que é a introdução. Após essa dinâmica, aí a gente parte para a introdução, pedindo para um aluno ler, ou nós mesmos fazemos a leitura. E aí tem uma frase de impacto que diz que o louvor não muda quem Deus é, mas o louvor muda quem você é. Porque a introdução vai falar sobre as palavras elogiosas, lembra? Que o autor no capítulo 7 fala, na sua relação com a esposa, quando a gente elogia, a gente está preparando um terreno muito melhor dentro do nosso relacionamento, do nosso diálogo. Por isso que o item 1, ele trata exatamente disso. Elogie a Deus na oração. Então, vamos elogiar a Deus. É como o rei que está sentado no trono
E que quando a gente se aproxima do rei, a gente não vem com uma lista de pedidos para ele, mas a gente se prostra e adora ele. Quais seriam os atributos de Deus que nós poderíamos hoje elogiá-lo? Amoroso, perdoador, misericordioso, paciente, provedor, protetor, santo, onipotente, onipresente, está aqui com a gente agora, mas acima de tudo, onisciente, sabe exatamente todas as coisas que nós precisamos, antes mesmo da gente pedir. Então prostre-se diante do rei, elogie o rei, elogie o Todo-Poderoso, porque quando você louva a Deus, você não está fazendo um favor a Ele. Você está lembrando a si mesmo de quem é que está no controle. Todos esses atributos me fazem lembrar, Ele está no controle. É Ele quem manda. Então elogiar não é favor, mas é reconhecer quem Ele é, trazer a memória nossa mesmo. Quem é que está no controle? É o Deus Todo-Poderoso e Soberano. Por isso, pratique o louvor primeiro. Antes de pedir o pagamento de uma conta, pedir a cura de uma enfermidade, gaste 5 minutos listando atributos de Deus. Tu és fiel, tu és justo. Isso muda a sua perspectiva sobre o seu problema. Glorifique a Deus. Louve a Deus. Sabe, imagina esses dois meninos aí. O menino é dono do videogame, o outro só chega toda hora quer pedir o meu videogame emprestado, toda hora quer o meu videogame emprestado. Aí você pode parar para pensar também. Quantas vezes você está ali, olhando com a sua calculadora, fazendo a conta das dívidas, do quanto você está devendo. Aí agora é conta de cá, conta de lá, e o celular está lá pitando, é cobrança de cá, de lá. Uma metáfora, uma aplicação. Então chega um momento que é bom, bota em silêncio, silencia isso. Deixa um pouco essas coisas de lado e vai para um tempo em particular com Deus. Louve e glorifica o nome dEle. Para depois você pedir. Sai um pouco dessa tensão e passa a elogiar e glorificar o teu Deus. Por quê? O louvor importa na oração. Por que eu preciso elogiar? Por que eu preciso louvar a Ele? Após a leitura do ponto 2, a gente vai dizer porque o louvor importa. Por que eu devo louvar? Por quê? Porque nos lembra primeiro quem Deus é. E quando a gente traz à memória quem Ele é, a gente vai ter que colocar a nossa vida em ordem se a vida não está. Porque a gente sabe que os nossos pecados fazem separação entre nós e Ele, e impede que Ele nos ouça. Então, nos lembra quem Ele é. Primeiro, para purificar e limpar a nossa vida, mas segundo também para saber que não tem impossível diante dele que não possa ser o quê? Resolvido. Mas também quando a gente começa a louvar e glorificar, isso tira o foco de nós mesmos. A gente desvia um pouco da gente para Deus. E também vai nos encher de gratidão. Vai nos encher de gratidão quando a gente traz à memória tudo que já foi feito. Então, quando você está na escuridão, você está aí, sabe, na penumbra, e você acende uma vela, a vela não vai iluminar tudo, mas a vela vai fazer uma grande diferença e impacto. Quando tudo está escuro, basta uma vela para causar um impacto e uma diferença e uma transformação no ambiente. Por isso, comece a agradecer a Deus pelas poucas coisas. Pode ser que não seja uma grande coisa, mas basta uma pequena vela para fazer a mudança no ambiente.
E há uma estatística de psicologia que trata sobre isso, da gente agradecer pelas pequenas coisas. Por quê? Porque a gratidão está associada a níveis mais baixos de depressão e ansiedade. Quem agradece, quem é grato, quem é agradecido, vai conviver com níveis mais baixos de depressão e ansiedade. Pessoas que praticam a gratidão regularmente, as pesquisas dizem que tem 23% menos cortisol. E o que é o cortisol? O hormônio do estresse em seus corpos. Poxa, vale a pena ter uma vida de gratidão. O louvor e a gratidão não são apenas espirituais. Eles são benefícios para a saúde mental e emocional. Não é à toa que a grande maioria dos salmos são salmos de louvor, porque o louvor é a chave que abre a porta da presença de Deus. E a gratidão é o antídoto para a ansiedade. Várias vezes a gente repete aquela frase, né? O louvor é a música dos céus e a murmuração é a música do inferno. Que a gente escolha cantar a música dos céus. Por último, não somente elogiamos a Deus na oração, porque o louvor tem importância, como nós vimos, mas seja um ouvinte ativo na oração. Leia o ponto 3 e a gente segue complementando, recheando e melhorando e fazendo algumas aplicações sobre esse ponto 3. Dizendo e reforçando que a oração é um diálogo e não um monólogo. Na oração, a gente primeiro precisa confiar e buscar a direção através da palavra, que é a melhor. O que eu estou pedindo é de conformidade com a palavra. Mas muitas vezes Deus não vai falar só pela palavra, Ele fala também pelo Espírito Santo. Mas não descarte que Deus também vai te dizer e vai te falar através de pessoas ou de circunstâncias. Deus fala. A palavra é o concurso, é acima de tudo. Mas o Espírito Santo vai se comunicar no dia a dia contigo. Não é o Espírito que confirma e testifica com o nosso Espírito que a gente é filho de Deus? Não é o Espírito que às vezes a gente não sabe como pedir e ele intercede com gemidos inexprimíveis? Mas Deus vai usar pessoas também, em circunstâncias. Como usou Natã para repreender Davi, para fazer com que Davi se arrependesse e pudesse clamar e confessar o seu pecado ao Senhor. Como Deus vai usar circunstâncias também, para nos aproximar mais dele, para fazer com que a gente ore mais, que a gente se aproxime de Deus. Então, medite na palavra. Já que o Senhor fala pela palavra, medite na palavra. Já que o Espírito Santo fala e se comunica, ore em silêncio. Vai para um local deserto, vai para um lugar onde você não se disperse pelo barulho. Lembra? Vamos ouvir Deus falar através do seu Espírito. E esteja atento aos sinais das circunstâncias. Não ignore as circunstâncias. Você não está conseguindo perceber que as coisas estão dando errado? Você não consegue perceber que as circunstâncias estão adversas e você está insistindo e indo adiante. As pessoas estão dizendo, as pessoas estão falando, se comunicando e você insiste, esteja atento. Fale, mas também esteja disposto a ouvir. Fale com Deus, mas esteja disposto a ouvir. Porque a oração não é apenas sobre o que você diz a Deus. É sobre o que Deus diz a você. Concluímos lendo a conclusão e resumimos que elogiar a Deus na oração significa exaltá-lo e agradecer por suas obras. Exalte Ele através dos seus atributos. Vimos que o louvor nos lembra quem Deus é e nos enche de gratidão. E não importa, não precisa ser muito não. É como a vela no quarto escuro. Agradeça a Deus, porque agradecer só traz benefícios. E não se esqueça que a oração é um diálogo, por isso precisamos ouvir.
Deixa um desafio, quem sabe, para os seus alunos. Essa semana pratique a oração como um diálogo completo. Comece com louvor, apresente seus pedidos e depois reserve uns 5 minutos de silêncio para ouvir a voz de Deus. Depois registre o que Deus falou no seu coração. Escreva o que Deus comunicou a ti. Bom, chegamos agora à terceira, a lição 21. Vamos lá então, a lição 21, encerrando então a quarta qualidade do ministério de Jesus, especificamente agora falando sobre a oração. Muito bem, o aluno, como sempre, vai entender a importância, desejar ter uma vida de oração e se empenhar para isso. O versículo já vimos qual é, e agora vamos começar com essa ilustração do celular. Você pode começar perguntando, quantos de vocês têm um celular? Aí eles vão pegar. É claro que na classe de juniores, aí essa introdução não vai funcionar, então você talvez não pergunte para o junior quantos têm um celular, mas quantas vezes as pessoas pegam um celular por dia? Você pega o celular para ver as horas, você pega o celular para ver a previsão do tempo, você pega o celular para botar o GPS, você pega o celular para fazer conta, você pega o celular para ver as suas redes sociais, você pega o celular para se comunicar, seja através de mensagens breves, ou você pega o celular para se comunicar através do telefone. Então são várias as utilidades do celular, não é isso? E quantas vezes a gente passa com o celular nas mãos? Aí a pergunta que você vai fazer é a seguinte: se a gente pega tantas vezes o celular para se comunicar, será que a gente não conseguiria também ficar ao mesmo tempo conectado com Deus? Se a gente fica tanto tempo conectado no celular, por que a gente não fica ao mesmo tempo conectado com Deus? Se conseguimos ficar conectados ao celular o dia inteiro, será que a gente consegue ficar conectado a Deus também o dia inteiro? Em pensamento? Leia a introdução e o primeiro ponto já nos diz que a oração é um caminho para a intimidade com Deus. Se a gente se conectasse com Deus da mesma forma como a gente se conecta no celular, com certeza seríamos muito mais íntimos de Deus. Após a leitura do ponto 1, nós vamos então colocar 5 passos para a intimidade com Deus. Quais são os 5 passos para a gente ter mais intimidade com Deus? Primeiro, buscar Deus com sinceridade. Não com hipocrisia, com sinceridade. Não por ritualismo, com sinceridade. Manter uma vida de constante oração. Da mesma forma que constantemente eu estou conectado com o celular, eu posso também estar conectado através da oração com Deus. Preciso meditar e praticar a palavra, não somente ser ouvinte, mas praticante da palavra. Por isso, obedecer aos mandamentos de Deus. Será que estamos obedecendo aquilo que Ele pede para a gente fazer? E permitir que o Espírito Santo nos guie. Lembra, tem um pouco a ver com aquela situação que a gente analisou na lição anterior. Deus vai falar pela palavra, Deus vai falar pelo Espírito Santo, Deus vai falar pelas pessoas e pelas circunstâncias. Então eu preciso fazer a minha parte e permitir que Ele fale para que eu me torne mais íntimo. Um casamento é saudável quando ele possui comunicação diária. Imagina se os cônjuges não conversassem por uma semana. Imagina se a minha esposa, Cecida, não conversasse comigo há 15 dias. Quanto tempo a gente tem dedicado de diálogo e de conversa com o Pai Celeste? Porque um casamento é saudável quando tem comunicação diária, constante. Lembra? Como está sendo a nossa comunicação com Deus? Podemos fazer uma dinâmica nesse momento. Separarmos os alunos de 2 em 2 ou de 3 em 3 e perguntar o que mais nos atrapalha para que possamos ter uma vida de oração constante. Quais são as distrações, quais são os entreveros, quais são os obstáculos. Aí a gente lista quais são os obstáculos e aí a gente vai procurar uma resposta.
que os alunos que estão reunidos nesse grupinho, por 2 minutos, que seja, 3 minutos no máximo, depende de como você vai conseguir administrar os tempos, mas aí a pergunta precisa ser respondida também da seguinte forma: como a gente pode superar esse obstáculo? Se é a preguiça, se é o tempo que a gente está gastando no celular, ou etc e tal. Então a gente vai detectar o problema, mas também a gente precisa colocar agora qual seria a solução. Como que a gente pode superar esse obstáculo? Há uma frase de impacto que diz que intimidade com Deus não acontece por acaso, mas ela é construída intencionalmente, dia após dia. Eu preciso fazer acontecer. Eu preciso encontrar esse tempo. E saber que o resultado vem quando a gente ora sem máscara. Não adianta. A gente não consegue enganar Deus. A gente não consegue persuadir a Deus. Para que tentar enganar Ele? Segundo ponto, seja sincero na oração. Já que a oração é um caminho para a intimidade com Deus, seja sincero. Porque que relacionamento que sobrevive quando a gente não tem sinceridade, mas o relacionamento é pautado na mentira? Por isso, ore com sinceridade. Fala de forma honesta e verdadeira. Abre teu coração para Deus. Não queira impressionar os outros. Ah, não, vou orar com aquelas palavras produzidas, fabricadas para impressionar os outros. E evite as repetições vazias. Não adianta ficar repetindo, porque por muito repetir, não vão persuadir Deus a responder. Fale com Deus como se fosse o seu melhor amigo. Sabe, aquele que você pode contar no momento de dificuldade, que você pode se abrir, que você pode chorar, que você pode se derramar. Deus é esse que quer te ouvir dessa forma. Fala. Deus não quer suas palavras bonitas, mas Deus quer o seu coração sincero. Por isso o terceiro ponto termina dizendo sobre a constância. A oração é o que vai me encaminhar a ter intimidade com Deus. Eu preciso ser sincero na oração, mas eu também preciso ser constante na oração. E a constância na oração tem algumas dicas. Orar não somente nas crises. A gente tem a tendência de só procurar Deus na hora do sufoco. É o pronto-socorro, não é mesmo? É o socorro bem presente na hora da angústia, como a gente vê em Salmo 46. Só que eu não devo orar só nas crises. Eu preciso perseverar mesmo quando não vejo resposta. Lembra? Tem o sim, tem o espere e tem o não. Enquanto claramente eu não tiver detectado essa resposta, eu preciso perseverar, mesmo quando a resposta não está visível. E manter a atitude de oração durante o dia. O que é manter a atitude de oração durante o dia? É ficar de olhos fechados, de mãos juntas durante todo o dia? Não. É meditando. Meditação está aqui na cabeça. Eu posso estar lavando a roupa e meditando. Eu posso estar lavando o carro e meditando. Eu posso estar trabalhando e meditando. Eu posso estar dentro do ônibus e meditando. Eu posso estar dentro do meu carro em viagem meditando. Então mantenha essa atitude de oração durante todo o dia. Porque quando a gente ora constante, é como estar enraizado em Deus. A árvore que está próxima do rio é uma árvore que vai dar flores e frutos. Por isso que a constância na oração não é sobre quantidade de tempo, mas sobre a qualidade da conexão. A árvore no deserto não frutifica se não tiver fonte de água perto, mas a árvore plantada junto a ribeiros de águas dará o seu fruto na estação própria, e as suas folhas jamais caem. Lemos a conclusão e depois da conclusão, então, fechamos com um resumo.
A intimidade com Deus começa com sinceridade, um desejo real por Ele. Não é forjado, não é fabricado. Tem que ter um desejo real por Ele. E vimos que a oração sincera é honesta. Não é uma performance, não tem repetições vazias. É honesta. E a constância na oração é a chave para uma vida de comunhão contínua com Deus. Depois desse resumo, a gente então faz o desafio. Essa semana você vai criar um plano de oração para os próximos 30 dias. Escolha um horário fixo, um lugar sem distrações e divida o seu tempo em louvor, confissão, gratidão, intercessão e pedidos. E ao final dos 30 dias avalie, minha vida de oração mudou? Já que nós estamos vendo esse desafio e falando exatamente sobre oração, que tal se nós agora pudéssemos dirigir a Ele uma palavra de oração? Eu confesso a vocês que eu reconheço que a minha vida de oração não está contento. Não é a contento. Mas sabe, essas aulas e principalmente esse capítulo 7 falou ao meu coração. Lendo hoje mais uma vez, de uma sentada, sublinhando, fazendo as marcações, eu tenho me sentido desafiado a mudar o meu conceito de oração, mas muito mais ainda, a minha rotina de oração. Que você também, professor, se sinta desafiado a isso. Meu pastor sempre dizia, e essa semana eu pude postar mais uma vez uma reflexão, um story sobre isso, que as palavras do meu pastor sempre eram que a oração era a alavanca que impulsiona nossas vidas para as grandes vitórias. Já ouvi falar que a oração é o fôlego da alma. Já ouvi falar que pouca oração, pouco poder, e que muita oração nos leva a ter muito poder. Eu só quero pedir a Deus que me dê a graça e a resiliência de continuar buscando na oração a resposta para as demandas da minha vida. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te dê graça e sabedoria na condução dessas próximas 3 aulas e que o nome dele seja glorificado. Pai, em nome de Jesus, reunidos aqui estamos, eu quero, ó Deus, colocar diante de Ti as nossas vidas com gratidão no coração. Gratidão, ó Deus, porque o Senhor nos tem usado, o Senhor nos tem abençoado, o Senhor tem dado a nós a possibilidade de podermos ministrar a Tua palavra em temas tão, ó Deus, importantes, em temas tão relevantes e em temas, ó Deus, tão satisfatórios. Pai, como o Senhor tem falado ao meu coração através dessa série de estudos. Eu agora rogo que o Senhor possa abençoar os Teus filhos que acompanharão esse vídeo e principalmente aqueles que têm a responsabilidade de ministrarem as aulas no próximo domingo. Que o Senhor possa, Deus, capacitá-los, abençoá-los e fortalecê-los. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Então, boa aula. Que Deus te guie, que o Espírito Santo te capacite. Em nome de Jesus.